é tudo teu. Boa tarde. O Benfica volta hoje a atacar a arbitragem. No final da publicação digital diária, o Benfica fala em mais uma jornada em que os mesmos de sempre beneficiaram de decisões discutíveis de arbitragem. O Clube da Luz destaca ainda um artigo que foi publicado no jornal O Benfica, em que é feita uma comparação entre os cartões amarelos mostrados nos jogos dos três grandes. São contas que procuram demonstrar que o Benfica tem sido prejudicado pelas arbitragens. Nesse seguimento, o Benfica diz hoje que é impressionante como esse artigo, publicado na semana passada, ficou desatualizado tão depressa. É um exclusivo da CMTV. Há uma vaga de fundo no Benfica para o regresso de Bruno Lage. Rui Costa já tem tudo acertado com o Roger Schmidt e só falta mesmo a assinatura do contrato. Ainda assim, a CMTV sabe que há elementos na estrutura que mantêm a esperança de contar com Bruno Lage na próxima época. Um desejo que é também demonstrado por muitos adeptos do Benfica nas redes sociais. Esses adeptos esperam que o presidente mude de ideias e avance para a contratação do treinador do Wolverhampton. Apesar de ter sido despedido em junho de 2020, Bruno Lage mantém crédito pela forma como conduziu o Benfica ao título em 2018-2019. João Mário está à espera que Roger Schmidt seja anunciado como novo treinador do Benfica. O internacional português recebeu informações positivas do técnico alemão e está determinado a continuar na Luz para conquistar títulos. João Mário foi titular no último jogo frente ao Belenenses Stade, algo que não acontecia há mais de 2 meses. O Benfica venceu por 3-1 e João Mário jogou os 90 minutos. O médio ficou satisfeito com a exibição que fez, sente que aproveitou bem a oportunidade. O internacional português tem estado afastado das escolhas de Nelson Veríssimo e acredita que pode ganhar uma nova vida com Roger Schmidt. Darwin Núñez só é ultrapassado neste momento por 3 avançados na Europa. O avançado uruguaio do Benfica tem estado em destaque esta época, soma 31 golos em todas as competições, um registro igual ao de Mbappé, que tem mais 3 jogos. No entanto, em teoria, o avançado do Paris Saint-Germain leva vantagem por competir na Liga Francesa, um campeonato mais cotado do que o português. À frente de Darwin está Haller, avançado do Ajax, que soma mais 2 golos do que o uruguaio. Benzema ocupa a segunda posição com 37 golos. O melhor marcador da Europa é Lewandowski, com 46 golos. O Benfica está interessado em Checa. Segundo o Jornal Record, o Clube da Luz está em negociações avançadas com um médio de 27 anos. Checa termina contrato com o Lille no final da época e vê com bons olhos um regresso a Portugal, até para ter mais hipóteses de ser convocado para a seleção nacional. O médio ocupa a posição de Taarabt e de João Mário. Se o negócio se confirmar, a chegada de Checa poderá forçar a saída de um jogador do plantel do Benfica. O médio português está no Lille desde 2017, altura em que deixou o Sporting Braga. Em França, conquistou um campeonato e uma supertaça. No Sporting, destaque para Slimani, que foi apanhado pelo sistema de GPS que os jogadores utilizam durante os treinos e durante os jogos. A CMTV sabe que os números do desempenho diário do avançado contribuíram para a decisão de Ruben Amorim de afastá-lo do jogo com o Tondela. Ontem, Slimani já foi reintegrado, mas sem lugar garantido na convocatória para o derby. A análise dos dados do GPS vai voltar a ser decisiva para as escolhas de Ruben Amorim. A CMTV sabe que Slimani reconheceu que errou. Por outro lado, o técnico do Sporting reconhece a importância do avançado para a reta final desta época. Mateus Reis foi eleito o melhor defesa da Liga pelo segundo mês consecutivo. O jogador do Sporting repete em março a distinção que já tinha conseguido no mês de fevereiro. Os 2 centrais do Porto, Mbemba e Pep, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O Sporting sofreu apenas um golo em março. Mateus Reis foi totalista nas 3 vitórias da equipa de Ruben Amorim nesse período, frente ao Aroca, Moreirense e Vitória de Guimarães. O defesa é baixa para o derby de domingo, frente ao Benfica. Está castigado por acumulação de amarelos. O Paris Saint-Germain já decidiu que quer Pablo Sarabia no plantel na próxima época. Depois do fraco desempenho na Liga dos Campeões, o clube francês quer reformular o plantel para a próxima época e o regresso de Pablo Sarabia faz parte dos planos. A imprensa francesa escreve que o extremo emprestado ao Sporting é um dos jogadores que vai fazer parte da equipa, ao contrário de muitos jogadores que vão abandonar o plantel. Sarabia soma 18 golos e 9 assistências esta época ao serviço do Sporting. O clube de Alvalade não tem capacidade para acionar a opção de compra por Sarabia.
O Sporting está a tentar convencer Jeremiah Saint-Justa a assinar o acordo. De acordo com o Jornal Record, o irmão e o empresário do central holandês já estiveram em Lisboa durante o mês de novembro, o que mostra que o clube de Alvalade já trabalha nesta contratação há alguns meses. O Sporting vai tentar acelerar as negociações já durante esta semana. O jogador de 25 anos também tem interessados em Espanha e Inglaterra, por isso os responsáveis do Sporting querem antecipar-se. O Mainz pede 10 milhões de euros pelo defesa holandês. O Futebol Clube Porto jogou ontem com destaque para Taremi, que falhou um penalti pela primeira vez no campeonato português. Ao 17º penalti em Portugal, o avançado iraniano falhou pela primeira vez ao permitir a defesa de Bruno Varela no jogo frente ao Vitória de Guimarães. Apesar de ter sido decisivo ao marcar o único golo do jogo, também de penalti, acabou por terminar o jogo com esse ponto negativo. Taremi sofreu ontem o 5º penalti, o mesmo número de penaltis que o Benfica tem esta época. Sérgio Conceição explicou a discussão com Taremi antes do segundo penalti. O técnico diz que ficou desagradado quando percebeu que Taremi tinha uma dúvida naquele momento. Por isso, disse a Fábio Vieira para marcar o penalti, mas o médio não se sentia confiante e foi mesmo Taremi a marcar. Sérgio Conceição disse que depois de ter falhado o penalti, Taremi saiu para descansar. O técnico do Porto admitiu ainda que não gostou da segunda parte da equipa portista, mas assume a culpa. Disse que a mensagem ao intervalo não foi bem transmitida à equipa. Sérgio Conceição bateu ontem com o Futebol Clube do Porto um recorde com mais de 40 anos. Tornou-se no treinador com mais jogos consecutivos sem perder na história do campeonato português. Com a vitória por 1-0 em Guimarães, o Porto alcançou 57 jogos consecutivos sem perder no campeonato. Sérgio Conceição desvaloriza esta marca, diz que os recordes só interessam se o Porto for campeão. Nesta série, curiosamente, Mbemba foi o jogador mais utilizado pelo técnico portista. O Vitória Futebol Clube de Porto fica marcado por um momento insólito. Um homem invadiu o relvado e tentou agredir Rochinha e Jenny Catamo. Entrou em campo sem ser importunado por ninguém, dirigiu-se primeiro a Rochinha e depois de um gesto que parecia pacífico, acabou por pontapear o extremo. Depois tentou fazer o mesmo com Catamo, até que foi imobilizado pelos próprios jogadores. Morreu Melinha, a adepta mais famosa do futebol português. Tinha 86 anos. Sempre que podia, ia apoiar o Sporting Braga ao Estádio Municipal de Braga. Em janeiro de 2020, depois de o Braga conquistar a Taça da Liga, a CMTV falou com Maria Amélia Moraes, Melinha no mundo do futebol. Vamos recuperar esse momento. Uma festa grandíssima. Ganhar ao Sport, ganhar ao Porto 2 vezes para a Taça da Liga. Não foi muito previsível e não foi difícil. O Braga merece jogar, saber jogar, com garra, com mérito. Melinha morreu hoje, tinha 86 anos. Vamos agora mostrar as imagens do Campeonato Português, da jornada 29, com a Janete Frazão. O Futebol Clube Porto venceu Vitória de Guimarães por 1-0. O jogo ficou marcado por esta vitória, então, do Futebol Clube Porto e alguns lances polémicos. Golos, penaltis, polémicas, expulsões, invasões de campo e agressões. Este jogo entre o Porto e o Vitória de Guimarães teve um pouco de tudo isto. Primeiro lance de destaque, penalti assinalado sobre Taremi. O VAR nada alterou e, portanto, valeu a decisão de João Pinheiro. O próprio Taremi fez o primeiro golo do encontro. Passamos de um penalti sobre Taremi para um penalti sobre Taremi, novamente cometido por Bruno Varela. Também houve protestos dos jogadores do Vitória, mas tal como no outro penalti, foi a decisão de João Pinheiro que valeu. Só que desta vez, Bruno Varela não deixou Taremi fazer o golo e o bis na conta pessoal. Na segunda parte, os pedidos de penalti mudaram de lado. Em causa esteve este lance entre Mbemba e Jorge Fernandes. O central do Vitória acabou por sair lesionado. O árbitro esperou pela análise do VAR e mandou seguir o jogo. Depois veio a expulsão de Oscar Estupinhan. Adiantou a bola em demasia e, quando tentou chegar ao lance, atingiu João Mário. Resultado... Segue agora o Mercado com Mariana Águas.
Agora com a Liga Espanhola, o Barcelona venceu o Levante por 3-2. No início da segunda parte, o árbitro assinala penalti por falta de Dani Alves neste lance. Considera que há motivo para pontapé de penalti a equipa de arbitragem contra o Barcelona. Na cobrança, José Luís Morales faz o primeiro golo do jogo. Vantagem para a equipa da casa na recepção ao Barcelona. Golo de Morales de pontapé de penalti, muito festejado pelos jogadores do Levante. Apenas 7 minutos depois, o Barcelona chega à igualdade. Golo de cabeça de Aubameyang, igual no marcador, sem marcação, solto de marcação, o avançado com toda a tranquilidade restabelece a igualdade, cruzamento de Dembélé, golo de Aubameyang. Passados 4 minutos, o Barcelona passa para a frente do marcador, passe de Gavi e Pedri remata de primeira para o 2-1. Reviravolta para o Barcelona, depois de ter entrado a perder neste jogo frente ao Levante. Golo de Pedri para o 2-1. Mas o árbitro volta a assinalar penalti para o Levante aos 81 minutos, desta vez por falta de Clément Lenglet. Na cobrança, Gonzalo Melero faz a igualdade. 2 golos de pontapé de penalti para o Levante neste jogo frente ao Barcelona, mas numa das últimas jogadas o Barcelona consegue o golo da vitória. Cruzamento de Jordi Alba e finalização de Luuk de Jong para o 3-2 final. Em Itália, a Roma de José Mourinho recebeu e venceu por 2-1 a Salernitana, equipa que ocupa a última posição da Liga Italiana. O marcador é inaugurado pela equipa visitante aos 22 minutos. Quem marca é Radovanovic, remate forte de fora da área, na sequência de um pontapé livre. O médio sérvio remata sem hipótese de defesa para o português Rui Patrício. A Roma só chega ao empate aos 81 minutos, com um grande golo de Carles Pérez, remate colocado de fora da área do avançado espanhol da equipa de José Mourinho para o 1-1. A reviravolta no marcador surge 4 minutos depois, cruzamento para a área e o defesa inglês Chris Smalling aparece sozinho e faz o 2-1 final para a Roma de José Mourinho. Roger Schmidt voltou às vitórias na Liga Holandesa. O PSV, equipa do futuro treinador do Benfica, tudo indica, venceu em casa o RKC por 2-0, com Carlos Vinícius em destaque. Primeiro golo do jogo aos 38 minutos. Joey Veerman faz o 1-0 para o PSV. A jogada é iniciada do lado esquerdo. A bola sobra para Veerman, que remata forte para o golo. 1-0 no marcador para a equipa treinada por Roger Schmidt, que tudo indica vai ser o próximo treinador do Benfica. Aqui é Veerman a quem remata à entrada da área para 1-0. Festeja Roger Schmidt no banco de suplentes. Na segunda parte, assistência de Carlos Vinícius para o segundo golo do jogo. Quem marca é Jordan Teze. O PSV segue no segundo lugar da Liga Holandesa, a 4 pontos do Ajax. Isto quando faltam 5 jornadas para o final do campeonato. Vitória importante do PSV de Roger Schmidt na recepção ao RKC. Vitória para a equipa do futuro treinador do Benfica. O Liverpool, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou a 2 golos com o Manchester City. O primeiro golo surge logo aos 5 minutos. Bernardo Silva cobra rapidamente o livre e Kevin De Bruyne remata. A bola sofre um desvio em Matip e entra na baliza do Liverpool. Ainda se estica Alisson, mas não consegue chegar. Golo de Kevin De Bruyne, também com um desvio decisivo de Matip. O Liverpool, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empata aos 13 minutos. Diogo Jota, mais uma vez em grande destaque, o internacional português. A assistência, depois do cruzamento, é de Alexander Arnold. Diogo Jota marca para o Liverpool, mas o City volta a passar para a frente do marcador aos 37 minutos. É um grande cruzamento de João Cancelo e finalização de Gabriel Jesus. Mais um golo com assinatura portuguesa. É João Cancelo quem faz assistência para o golo do avançado brasileiro. Logo a abrir a segunda parte, o Liverpool volta a empatar o jogo. Passe de Salah e na frente de Ederson, Mané finaliza para o 2-2. Resultado final, continua a liderar a Liga Inglesa, o Manchester City. A mãe do adepto que foi agredido por Cristiano Ronaldo não aceita o pedido de desculpas. O internacional português escreveu nas redes sociais, depois daquilo que aconteceu, convidou ainda o jovem adepto a assistir a um jogo em Old Trafford, estádio do Manchester United. A mãe do jovem adepto recusa o pedido de desculpas, não aceita e diz que não quer ver mais Cristiano Ronaldo, nem ela, nem o filho. O capitão português vai ser ouvido pela polícia na sequência do incidente em que partiu o telemóvel a um jovem adepto. À imprensa britânica, a mãe do adepto revelou que o filho é autista e fala numa agressão de Cristiano Ronaldo.
Voltamos ao futebol português com destaque para o mercado de transferências, uma possível contratação do Benfica que está interessado em Checa. Segundo o Jornal Record, o Clube da Luz está em negociações avançadas com um médio de 27 anos. Checa termina contrato com o Lille no final da época e vê com bons olhos um regresso a Portugal, até para ter mais hipóteses de ser convocado para a Seleção Nacional. O médio ocupa a posição de Taarabt e de João Mário. Se o negócio se confirmar, a chegada de Checa poderá forçar a saída de um jogador do plantel do Benfica. O médio português está no Lille desde 2017, a altura em que deixou o Sporting Braga. Em França, conquistou um campeonato e uma supertaça. É o primeiro nome sobre quem vamos falar neste mercado, com o José Manuel Freitas. Boa tarde, Mariana. Parece-te uma contratação que fazia sentido para o Benfica, Checa? Boa tarde mais uma vez, boa tarde aos seus telespectadores. E antes de falar do Checa, não posso deixar, hoje é um dia triste para o adepto que gosta de futebol, para as pessoas que vibram com os seus clubes. A sua Dona Amélia era uma figura do futebol português, lamento profundamente o seu desaparecimento, os meus pêsames à família e ao Sporting Clube de Braga. Quanto a Checa, que jogou no Sporting de Braga e daí partiu para o Lille, fica a minha convicção de que o Benfica se prepara realmente para fazer uma revolução no plantel. Porque o Benfica tem uma série de jogadores para aquela posição, seja Taarabt, seja João Mário, seja Paulo Bernardo. E dos três, a minha leitura é de que o único que me parece seguro é Paulo Bernardo, muito embora João Mário tenha contrato e não esteja muito disponível para deixar o Benfica, mas pode ser que Taarabt e o próprio João Mário, perante algumas conversas, possam criar-se aqui condições para que hajam alterações de fundo. A minha leitura é de duas leituras, reafirmar a minha convicção de que o Benfica quer fazer uma grande revolução no plantel. Aliás, tenho uma informação de fonte cotada dentro do Benfica que o clube está disponível para negociar o passe de qualquer futebolista, mas de qualquer futebolista. Não sei se por decisão já de Roger Schmidt ou porque Rui Costa entende, e a estrutura do futebol entendem que é melhor criar uma nova base para o futuro do futebol do Benfica. E Checa é um futebolista que se integra perfeitamente nesta nova mudança de ares que o Benfica pretende fazer. É um futebolista de muitíssima qualidade. Já no início desta temporada foi a principal figura do Lille Paris Saint-Germain na discussão da Supertaça que o ex-campeão francês conquistou com um gol de Checa, por sinal um belo pontapé. Checa tem uma capacidade de jogo assinalável, é aquele que se pode considerar um boxe-do-boxe, fisicamente muito forte, com muita capacidade de controle da bola e de controle do adversário e de condução de jogo da equipa para o ataque. Termina contrato, está numa idade fantástica para dar o salto na carreira, com todo o respeito pelo Lille e por aquilo que já fez no Lille. Benfica é Benfica e parece-me que as coisas, também informações que me chegaram, que as coisas estão muito bem encaminhadas. Foi uma bela notícia do Jornal Record, mas nós podemos juntar aqui a nossa opinião, que sim, que é verdade, que o Benfica quer contratar a Checa e que as negociações estão a correr muito bem. Os adeptos questionam sempre neste tipo de alturas, será que a chegada de um jogador que é um jogador feito vai retirar espaço a jovens da formação? Neste caso, o jogador em causa será sempre Paulo Bernardo, não é? Parece-me indiscutível, mas também há uma outra questão que os adeptos entendem, é que muito dificilmente uma equipa que tenha base na formação, se não tiver jogadores com experiência, consegue concretizar grandes resultados. E depois há sempre aquela questão que é fundamental. Um jovem que tenha ao seu lado um jogador experiente e que esteja na disposição de acompanhar a evolução do seu companheiro pode ser fundamental no seu crescimento. E nesse sentido, a questão que se me coloca é quantos jogadores vão sair e quantos o Benfica quer contratar. Porque já se ouve falar também de outros nomes, inclusivamente Trincão, como já falámos aqui no final da semana passada, e eventualmente o regresso de Florentino. Há outros futebolistas que o Benfica tem emprestados e que provavelmente vão ingressar para que Roger Schmidt faça uma avaliação. E, portanto, daí a minha leitura, que o Benfica se prepara para fazer alterações de fundo na constituição do plantel para a nova temporada.
Já vamos voltar a falar sobre o Benfica, para já avançamos com o Porto. Daqui a pouco vai estar em grande destaque a arbitragem polémica do Vitória Futebol Clube do Porto, mas antes disso é uma marca importante para Sérgio Conceição. Bateu com o Futebol Clube do Porto um recorde com mais de 40 anos. Tornou-se um treinador com mais jogos consecutivos sem perder na história do campeonato português. Com a vitória por 1-0 em Guimarães, o Porto alcançou 57 jogos consecutivos sem perder no campeonato. Sérgio Conceição desvaloriza esta marca, diz que os recordes só interessam se o Porto for campeão. Nesta série, curiosamente, Mbemba foi o jogador mais utilizado pelo técnico portista. É Sérgio Conceição o principal responsável por este recorde? Zé? Um treinador não consegue fazer tudo sozinho, mas são as suas escolhas que lhe possibilitam chegar a este desidrato. E é evidente que o Sérgio Conceição dividiu os créditos quando reagiu a este recorde. Sérgio Conceição faz bem as escolhas. O Futebol Clube do Porto tem um plantel de muita qualidade, com muitas soluções. Ontem já se deu para perceber que com o Uribe as coisas não correm de uma forma tão fluida como até há... Sem Uribe, não é? Sem Uribe. Porque Gruitch é um excelente futebolista a defender, mas o Uribe faz melhor a função ofensiva. Mas a verdade é que as escolhas de Sérgio Conceição catapultaram o treinador e o Futebol Clube do Porto para um número simplesmente impensável. Se nós olharmos para o recorde de John Mortimore e as equipas que o Benfica tinha nessa altura, chegamos à conclusão que só 40 anos depois é que se bateu este recorde. E a questão que se me coloca é esta, com todo o respeito por todas as equipas do futebol português: quem é que daqui a quantos anos, daqui a 40 anos, no mínimo, eu nessa altura já não estarei cá, espero estar num sítio em que possa confirmar o recorde. Mas parece muito complicado e, obviamente, Sérgio Conceição é o grande obreiro de alteração de fundo que o futebol Clube do Porto sofreu, as conquistas que já conseguiu, o potenciar de extraordinários futebolistas, o mais recente Luís Dias, a construção de equipas extraordinariamente competitivas e um aproveitamento muito considerável dos jovens futebolistas da formação da equipa dos Dragões. E, portanto, eu percebo que faz bem, porque ninguém ganha nada sozinho, muito menos um treinador. São as suas escolhas que determinam os resultados, mas não há dúvida absolutamente nenhuma que Sérgio Conceição fica na história do Futebol Clube do Porto como o homem dos recordes. Não quer saber de recordes neste momento se não for campeão nacional o Porto, Sérgio Conceição, mas neste momento ainda guardas algum espaço para uma surpresa neste campeonato ou está já praticamente nas mãos do Porto? Eu desde há muito tempo que vejo o Futebol Clube do Porto como o principal candidato à conquista do título. Passou mais uma jornada, manteve os 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, faltam 5 jogos. Nesses 5 jogos há 2 saídas muito mais complicadas do que a de ontem. Porque o Sporting de Braga está num patamar superior ao do Vitória Sport Clube, tem um naipe de escolhas muito melhor. Tenho todo o respeito pelo trabalho de Pepa, mas ainda ontem deu para perceber que o Vitória tem algumas limitações em termos do confronto direto com as equipas mais poderosas. Viu-se isso recentemente também num jogo com o Sporting, em que o Sporting foi claramente superior ao Vitória. Não estou a dizer que os jogadores do Vitória não deram o máximo e que tudo fizeram para criar dificuldades ao Futebol Clube do Porto, e na segunda parte, jogando muito com o coração, conseguiram criar algumas dificuldades aos Dragões, mas olho para o Futebol Clube do Porto como o principal candidato ao título. Mesmo assim, porque o futebol nada é garantido, no futebol nada é garantido, não é matemática, não é mesmo 2 mais 2, não são 4 muitas vezes no futebol. Percebo que a equipa dos Dragões está muitíssimo motivada para chegar ao título, que está com ADN de título, que tem a convicção absoluta que vai ganhar o campeonato, mas tem 2 saídas muito complicadas. Uma, por tradição, a Braga, onde os jogos com qualquer adversário são sempre muito complicados, e recentemente vimos que o Sporting de Braga, com uma exibição muito conseguida, especialmente na primeira parte, venceu o Benfica. E depois o clássico do futebol português, seja ele em que situação for, sejam as equipas muito bem ou muito mal, um Benfica Futebol Clube do Porto é sempre um jogo de muitíssimo imprevisível no que diz respeito ao resultado. Eu olho claramente o Futebol Clube do Porto campeão. Já olho para o Futebol Clube do Porto como o mais forte candidato desde há muito a ser campeão. Se vai haver uma surpresa ou não,
duvido. Mas se não houver no jogo de Braga, mesmo que haja no jogo da Luz, a única coisa que vai acontecer é que fique interrompido este recorde que o Futebol Clube do Porto bateu ontem em Guimarães. Se houver uma surpresa em Braga, vamos ter campeonato até ao último momento, muito embora já no próximo domingo haja um jogo entre Sporting e Benfica, lá está, outro clássico, o derby dos derbys, que também pode trazer alguma alteração à classificação, pelo menos na diferença pontual. Daqui a pouco vamos voltar a falar sobre o Vitória-Porto, para falarmos sobre a arbitragem, que foi bastante polémica. Para já, um jogador em grande destaque no Sporting. Paris Saint-Germain já decidiu que quer Pablo Sarabia no plantel da próxima época. Depois do fraco desempenho na Liga dos Campeões, o clube francês quer reformular o plantel para a próxima época e o regresso de Pablo Sarabia faz parte dos planos. A imprensa francesa escreve que o extremo emprestado ao Sporting é um dos jogadores que vai fazer parte da equipa, ao contrário de muitos jogadores que vão abandonar o plantel. Sarabia soma 18 golos e 9 assistências esta época ao serviço do Sporting. O clube de Alvalade não tem capacidade para acionar a opção de compra por Sarabia. Seria sempre inevitável para o Sporting ver Sarabia a sair no final da época. Fez aquilo que tinha de fazer o Sporting e retirou o rendimento desportivo, que era o que lhe interessava com este talentoso jogador. Fez aquilo que fez o Sporting e fez bem Sarabia em vir para o futebol português. Mas o Sporting já tem, parece-me, encaminhado o substituto de Sarabia. É um jogador de características diferentes, mas um excelente futebolista, que é Marcos Edwards. E Sarabia, no que lhe diz respeito concretamente, fez bem em vir para Portugal, ganhou o seu espaço no Sporting, tornou-se um jogador importante e colocou o Paris Saint-Germain em alerta, porque afinal tinha um jogador em casa que pede messas a algumas das outras figuras, muitas, que o Paris Saint-Germain tem. Uma vez que os parisienses vão também negociar as saídas de alguns dos seus futebolistas, para mim acho que, por exemplo, houve um futebolista no Paris Saint-Germain que perdeu muito do seu espaço e da sua qualidade ao não conseguir vingar em Paris, que é Draxler. O alemão eu acho que é um jogador de primeiríssimo plano, e se o Sporting quisesse fazer aqui, ia Sarabia e vinha Draxler para Alvalade, se calhar era uma boa jogada. Eu acredito que o Sarabia provou, particularmente a Pochettino, não a quem estava antes dele, que tem condições para ser titular no Paris Saint-Germain. Sarabia aproveitou muito bem tem aproveitado muito bem a sua presença em Alvalade, tem sido um profissional a tempo inteiro, integrou-se muito bem, é um jogador da minha observação que não tem tiques de vedeta, que é muito humilde. Por falar nisso, quando estava a falar sobre Pablo Sarabia, Ruben Amorim, ainda não tinha saído a informação, ainda não tinha sido dada a notícia pelo Jornal Record em relação a Slimani, estava a falar sobre a Sarabia, Ruben Amorim, e disse aquela frase que já disse algumas vezes, de que no Sporting a equipa é que é a vedeta. Poderia haver ali também uma indireta em relação a Slimani, depois é que soubemos aquilo que tinha acontecido, mas desse ponto de vista também Sarabia tem-se destacado. Pois, o Sporting tem uma máxima, aparentemente, e das informações que nos vão chegando a todos nós na nossa qualidade de jornalistas, é que Ruben Amorim tem uma forma muito particular de trabalhar e, portanto, quem não passa a expressão, quem não der um litro, corre riscos de não poder dar o seu contributo à equipa. Não é por ser um nome que, não trabalhando diariamente, seja ele qual for, seja Sarabia, seja Paulinho, seja Palhinha, seja Coates, que não jogam, eu falei aqui nestes nomes, foi sem qualquer objetivo, veio a miúdo, portanto não foi qualquer intenção da minha parte, bem pelo contrário. E, portanto, Pablo Sarabia é titular do Sporting porque o justifica durante a semana, e depois tem este rendimento espetacular, com o número de golos e assistências que tu já fizeste o favor de referir, que o tornam num dos jogadores mais influentes desta época do Sporting Clube Portugal. Portanto, nesse sentido, o exemplo de Sarabia deve ser seguido por toda a gente. Eu admito que tenha havido aqui uma falha pontual de Slimani, eventualmente ou não, muito afetado pelo que lhe aconteceu com o facto de não ter sido apurado para o Campeonato do Mundo do Qatar, mas segundo as informações de hoje, Slimani parece que arrepiou o caminho. E daqui a pouco vamos também falar sobre Slimani, mas como a seguir também vamos falar sobre Darwin Núñez, e como estamos a falar sobre Pablo Sarabia, são dois jogadores que são apontados neste momento como dois dos melhores jogadores do campeonato. Também podemos aqui falar, por exemplo, sobre Vitinha. Quem é que escolhes como o melhor jogador do campeonato neste momento? Seria um destes dois ou destes três? Eu não posso deixar de juntar a Yuri do Futebol Clube do Porto.
Acho que Vitinha, o jovem jogador do campeonato, sim, e ele não me vai levar a mal. Eu tenho tecido as honras que Vitinha merece. Acho que é um jogador completíssimo e que acredito que o Wolverhampton mais tarde ou mais cedo se vai arrepender de não ter pago aquele acordo que havia para, se quisesse, acionar a cláusula de contratação dos 20 milhões de euros. Vitinha está numa montra extraordinária e acredito que possa fazer parte do grupo. As escolhas são muitas do grupo que vai ao Campeonato do Mundo, mas isso ainda é um pouco cedo. Dos 3 futebolistas que eu referencio, eu tenho muitas dúvidas, mas devo confessar que os últimos tempos o jornalista fica sempre aqui por uma questão complicada, que é, traz para a mesa 3 nomes, Darwin Núñez, Pablo Sarabia e Uribe, e depois tem de eleger um. Eu disse esses 3, mas podes considerar que seja outro. Só não. Os 3 nomes são as 3 principais figuras neste momento do campeonato, porque a principal figura, aquela que eu elegeria de caras sem problema absolutamente nenhum, foi-se embora, que era Luís Dias. Luís Dias foi até ao dia que deixou Portugal. Para mim é o jogador mais extraordinário que a Liga Portuguesa tinha. Há outros futebolistas portugueses de qualidade que estão a fazer o seu crescimento, mas por aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, eu considero que o Pablo Sarabia é, neste momento, a grande figura do campeonato português. A grande figura do Benfica é seguramente Darwin Núñez, que só é ultrapassado por 3 avançados na Europa. O avançado uruguaio do Benfica tem estado em destaque esta época, soma 31 golos em todas as competições, um registro igual ao de Mbappé, que tem mais 3 jogos. No entanto, em teoria, o avançado do Paris Saint-Germain leva vantagem por competir na Liga Francesa, um campeonato mais cotado do que o português. À frente de Darwin está Haller, avançado do Ajax, que soma mais 2 golos do que o uruguaio. Benzema ocupa a segunda posição com 37 golos. O melhor marcador da Europa é Lewandowski com 46 golos. Darwin é cada vez mais um ídolo para os benfiquistas, de tal forma que quase ficou sem calções no sábado, depois de um adepto ter invadido o relvado da Luz. O momento aconteceu logo a seguir ao final do jogo frente ao Belenenses de Sade. O jovem benfiquista conseguiu aproximar-se do avançado uruguaio, pediu-lhe os calções como recordação. Darwin até estava preparado para fazer a vontade a este adepto, mas foi alertado pelo responsável da comunicação do Benfica para não o fazer. Isto porque ainda tinha de falar na zona de entrevistas rápidas. Houve ainda outro adepto que conseguiu entrar no relvado para pedir um autógrafo a Darwin. Está entre os melhores marcadores dos campeonatos europeus nesta altura, não só no campeonato, mas em todas as competições, dos melhores marcadores. Basta olhar para estes nomes que surgem ao lado de Darwin, mas aqui entra sempre aquela questão sobre o tipo de campeonato em que cada um destes jogadores joga. Obviamente, achas que pelo que está a fazer esta época, Darwin já demonstrou, e pelo que tem feito na Liga dos Campeões, que está preparado para se destacar também num desses campeonatos? Não tenho grandes dúvidas. A questão que se pode colocar, e muitas vezes coloca-se, é a competitividade do futebol português. Darwin não tem culpa. Nem Darwin, nem os outros excelentes futebolistas que evoluem no futebol português. Há uma diferença considerável de qualidade entre grande parte das equipas e os 3, 4 clubes que estão normalmente no topo da tabela, mas essa é uma realidade a que o futebol português, creio eu, só dará um passo em frente no dia em que reduzir os números de clubes da Primeira Liga. Lamento muito dizer isto. Eu acho que quanto menos clubes, mais competitividade. Há quem não entenda isto, mas essa é a minha opinião. Mantenho há muito tempo, até porque Portugal vive com aquela dificuldade, todos nós sabemos, que é não ter milhões de euros como tem outros campeonatos, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, por aí, para contratar futebolistas de grande plano. E, portanto, quando vêm para o futebol português estes profissionais de grande qualidade, veja-se o caso recente de Luís Dias. Eu acredito que se o Futebol Clube do Porto não estivesse com problemas de ordem financeira, teria feito um melhor negócio não sei se com o Liverpool, se com qualquer outro clube. Darwin está nesse patamar, tem 22 anos. Neste jogo frente ao Belenenses, ok, podem-me dizer, mas o Belenenses é uma equipa muitíssimo limitada, assim, mas o Darwin aproveitou e fez um jogo excepcional. Eu tive a felicidade de fazer a crónica para o Record, vi o jogo com uma atenção redobrada, como é normal, onde se está a trabalhar, e um futebolista que marcou os golos que ele marcou, 2 de pé direito e 1 de pé esquerdo, que fez assistências, que
fez, cavalgadas que no 1 para 1 com muitos adversários levou ao melhor, que nós sabemos que joga forte no futebol aéreo. Darwin é hoje um futebolista muito melhor do que quando chegou ao Benfica. Viveu aqui períodos complicados por causa de algumas lesões que teve, a história da Covid e por aí, mas neste momento parece-me que está num patamar que lhe permite não só ao Benfica negociar com quem quiser, na perspectiva de que vão aparecer clubes para o contratar, e dele próprio escolher onde é que quer jogar. Se quer voltar à Espanha, se quer jogar em Inglaterra, que me parece que são 2 campeonatos onde ele estará muito à vontade. E nesse sentido, apesar dos seus 22 anos, tem um problema que tem que ultrapassar. Acho que o Darwin, por vezes, é demasiado individualista, mas isso faz parte daquela condição do ponta de lança. O avançado que vive sem golos normalmente fica para trás e o Darwin percebe isso. Estou convencido que, ultrapassada esta questão, que será se continuar no Benfica ou no clube para onde for, nós vamos ouvir durante muitos anos falar em Darwin, até porque ele está a bater à porta pelo Benfica no próximo mercado de verão. Comprometido, vamos ainda falar também sobre o Vitória Futebol Clube do Porto, que fica marcado por um momento insólito. Um homem invadiu o relvado e tentou agredir Rochinha e Jenny Catamo. Entrou em campo sem ser importunado por ninguém, dirigiu-se primeiro a Rochinha e, depois de um gesto que parecia pacífico, acabou por pontapear o extremo. Depois tentou fazer o mesmo com Jenny Catamo, até que foi imobilizado pelos próprios jogadores. Já assistimos, José, a muitas invasões de campo por parte de adeptos, mas esta foi diferente pela forma como este adepto entrou em campo, na maior descontração, sem ser impedido por ninguém. Inclusivamente, Pepa foi um dos primeiros a chegar perto deste adepto. Dá uma má imagem do nosso futebol ou não, este momento? Não vou fazer nenhum comentário sobre o estado em que estava este adepto, não faço ideia quais foram os motivos. Mas creio que Rochinha disse que o adepto não estava bem. Pois, acho que foi Rochinha que falou sobre isso. Fiquei essa ideia que o senhor estava alterado com qualquer coisa. O que é inacreditável para um campeonato que se quer de primeira linha, em que a Liga tantas vezes defende que temos que vender o país, o melhor produto, em que tem que haver mais respeito pelas instituições, em que os clubes devem portar-se bem. Como é que é possível um adepto ter entrado tranquilamente, como qualquer um de nós entrar num shopping? Inacreditável. O que é que estavam a fazer os assistentes, aqueles senhores que estão de colete e que muitas vezes também são visados em outras situações, como por exemplo no famigerado Futebol Clube do Porto Sporting, em que ainda nem se sabe o que é que vai acontecer, ou estavam muito distraídos a viver o jogo, ou estavam muito distraídos a falar uns com os outros, e permitem que uma pessoa passe o gradeamento e entre tranquilamente no recinto. A questão que se me coloca é esta. O adepto podia estar alterado por qualquer motivo, podia estar desesperado pelo facto... Eu nem sei se o adepto é adepto vitoriano, mas fico com a ideia que sim. Isto não representa a massa adepta do Vitória, que é um clube que merece toda a consideração de quem gosta de futebol, mas o adepto ficou-se por uma tentativa mais ou menos conseguida de pontapear Rochinha e depois Jenny Catamo, mas vamos admitir que o adepto, numa situação extrema, leva, por exemplo, uma faca, uma naifa, e procura agredir de outra forma os futebolistas. O que é que iria acontecer? Portanto, a mim o que mais me surpreende, e não se podem imputar culpas ao Vitória, do meu ponto de vista, quem tinha a responsabilização de impedir que qualquer adepto, em qualquer zona do estádio, pudesse entrar em campo, tem que ser chamado à pedra e, no mínimo, tem que ser banido porque não viu nas condições ou o responsável ou os responsáveis naquela zona. É inacreditável o que aconteceu. Felizmente que depois as coisas foram mais... Mas neste caso achas que a responsabilidade é individual e não do organizador do jogo? Ou há aqui também alguma responsabilidade do organizador do jogo? Eu acho que o organizador do jogo não lhe ia passar pela cabeça que algumas das pessoas que estavam incumbidas de desempenhar o
o seu trabalho, que era... Só podiam estar distraídos a olhar para o jogo. Porque não, se estivessem a olhar como é a função para as bancadas, não iam, mal o adepto tivesse a vontade de entrar no recinto, iriam logo à partida impedi-lo e, portanto, só podiam estar distraídos ou muito preocupados com o que estava a acontecer no relvado. Nesse sentido, lamento muito dizer, mas é a realidade. Estas pessoas não podem continuar a desempenhar esta função. Vamos também tentar perceber se há alguma consequência para este adepto na sequência deste episódio insólito. Vamos continuar também, Cinza. Desculpa interromper-te. O que vai acontecer ao adepto, eu calculo que possa ter... Foi logo identificado, obviamente, no estádio. Não, mas o Vitória vai levar uma multa e espero que seja uma multa... Espero. No futebol português nunca se sabe o que é que acontece, mas isto vai ser motivo de relatório e, portanto, o Vitória vai pagar uma multa que eu presumo que seja elevada, sem ter culpa absolutamente nenhuma. Eu aqui ilibo o Vitória. As pessoas que estavam ali a controlar aquela zona da bancada tinham a obrigação de estar atentas e, do meu ponto de vista, estavam preocupados com o que estava a acontecer no relvado, quando deviam estar preocupados com o que estava a acontecer nas bancadas. Vamos continuar a falar sobre este jogo porque Taremi falhou um penalti pela primeira vez no Campeonato Português. Ao 17º penalti em Portugal, o avançado iraniano falhou pela primeira vez ao permitir a defesa de Bruno Varela no jogo frente ao Vitória de Guimarães. Apesar de ter sido decisivo ao marcar o único golo do jogo, também de penalti, acabou por terminar o jogo com esse ponto negativo. Taremi sofreu ontem o 5º penalti, o mesmo número de penaltis que o Benfica tem esta época. Foram assinalados 2 penaltis, os 2 em lances com Taremi e com Bruno Varela, e nos 2 momentos muitos protestos da parte do Vitória de Guimarães. Zé, achas que o Vitória tem razão de queixa em relação a estes 2 penaltis ou não? Bom, o reflexo do que aconteceu em Guimarães na tarde de ontem, até esta altura, todos nós sabemos o que o Benfica já veio a terreiro mais uma vez a manifestar-se, e eu abro aqui um parênteses, como abri faz hoje 8 dias, para dizer que o Benfica, contrariando até alguma da realidade do futebol português, é esta época o clube que mais razões de queixa tem das arbitragens, quando no passado se sabe que o Sporting, por exemplo, era bem mais prejudicado. E no que diz respeito ao jogo de Guimarães concretamente e aos ecos daquilo que aconteceu, eu, sem me querer estar muito preocupado em saber quais foram as opiniões, se coincidem ou não coincidem, a minha opinião é esta. No primeiro penalti, eu acho que foi bem assinalado. Acho que o Bruno Varela tem muitas culpas no lance. Aliás, acho que no início da jogada me pareceu que o Bruno Varela estava demasiado adiantado do meu ponto de vista na sua área de proteção e depois, olhando para o desenrolar do lance, fico com a convicção que depois da discussão entre, creio que foi o defesa central do Jorge Fernandes e Taremi. Porque há ali pedidos de falta do Vitória nesse momento, primeiro, não é? E a bola fica com Taremi. Não, eu acho que houve ali uma discussão, a bola ficou prensada, não pareceu ter havido falta nem de Taremi nem de Jorge Fernandes, e a minha convicção era que a bola ia sair pela linha de fundo. E quando vejo o Bruno Varela deslocar-se por uma zona, deslizando no relvado, para mim é o penalti clássico. É evidente que Taremi é extraordinariamente inteligente, fez aquilo que outro avançado naquela situação teria feito e, portanto, acho que, mesmo que tocado ao de leve, parece o penalti recente de Paulinho no estádio de Alvalade com o jogo frente ao Tondela. Passos Ferreira, perdão. E, portanto, acho que foi bem assinalado. O segundo penalti, do meu ponto de vista, acho que foi muito bem cavado, se me permitem a expressão, cavado no sentido de que foi Taremi que foi à procura da grande penalidade e a equipa de arbitragem e o VAR consideraram que houve falta de Bruno Varela e eu acho que não houve, em absoluto. Acho que o Varela houve um choque protagonizado pelo avançado do Futebol Clube do Porto. É esta a minha opinião, não estou preocupado em saber o que é que este e aqueles comentadores, os especialistas em arbitragem entendem. Acho que o jogo teve algumas situações complicadas, mas as principais, no que diz respeito às grandes penalidades, João Pinheiro esteve bem no primeiro, para mim, no primeiro pontapé de penalti e muito mal no segundo. No global, a arbitragem de João Pinheiro neste jogo, achas que foi boa? Eu, olhando para aquilo que aconteceu, tem aquela situação que eu vi ontem aqui discutida no pé em risco do Pé-Riste não, ligador. Pé-Riste é hoje. Exato, do ligador de ontem. Sim. Do Fábio Vieira, que acertou na cabeça do futebolista do Vitória, do Bambá. Vitória. Sim. Bambá, sim.
Acho que foi uma situação perfeitamente ocasional. Aquele argumento de que o Fábio Vieira é um jogador muito educado e que não recebe faltas, para mim não colhe. O que colhe é porque eu conheço muito futebolista que é educado, mas depois tão massacrado também, por vezes perde o seu controle emocional. Não é o caso de Fábio Vieira, mas no lance de ontem, aquilo que me pareceu foi uma situação perfeitamente ocasional, porque no momento em que o Fábio Vieira vai tentar saltar por cima do jogador vitoriano, este está-se a tentar erguer e levou um toque na cabeça. Acho até que podia perfeitamente não ter havido falta. Mas nestas coisas do futebol português, nós sabemos o que é que acontece. Depois, Estupinhã pôs-se a jeito. Aquele carrinho, acerta primeiro na perna do adversário e o João Pinheiro não tinha nada a fazer. E essa decisão nem o jogador contesta? Nada, não houve contestação. Só me pareceu que houve ali um excesso de zelo, devo confessar, sem querer arranjar aqui nenhuma polémica, um excesso de zelo numa jogada na linha final em que dois jogadores do Vitória, um jogador do Vitória, creio que foi o Taremi e um defesa do Vitória, que chocaram e depois se embrulharam ao Zaidu, já não sei bem. E foi o próprio árbitro que foi ajudar o futebolista do Futebol Clube do Porto a erguer-se. Podia ter deixado isso para um companheiro ou para um qualquer outro futebolista. Acho que me pareceu ali um pouco de excesso de zelo de João Pinheiro, mas no global considero que não fez assim uma arbitragem tão má como ouvi pintar. Voltando à questão dos penaltis de Taremi, Pepe no final do jogo falou e disse que mais do que faltas de Bruno Varela, o que acontece naqueles dois momentos é mérito de Taremi. Este jogador tem ou não também uma habilidade especial para este tipo de situações? Bom, a verdade é que o Taremi tem esse ADN que é muito próprio de alguns pontas de lança, mas em boa verdade já vi muitas vezes o próprio Futebol Clube do Porto a reclamar e o Taremi que são grandes penalidades e depois na maior parte das vezes, apesar de terem sido 5, é verdade que este quinto grande, este pontapé de penalti que foi assinalado e que depois Bruno Varela defendeu, defendeu a bola, como é evidente. Não foi o único daqueles que eu me lembro que me parece que foi mal assinalado. Todos os outros que o Futebol Clube do Porto tantas vezes reclamou, pareceu-me que as decisões foram justas e, portanto, acho que Taremi se prejudica também um pouco, porque ao mínimo toque, e muitas vezes sem razão absolutamente nenhuma, e noutras em que ele procura ir ao encontro do castigo máximo, não o beneficia. É um futebolista de enormíssima qualidade, tem uma série de valências em que não necessita destas artimanhas para tentar chegar ao gol e, portanto, acho que Taremi só tem a ganhar se refriar esta vontade que tem de muitas vezes procurar enganar os árbitros, porque na verdade já aconteceram uma série de situações que à partida parece que é um penalti do tamanho do mundo e depois rigorosamente não acontece nada. Antes de bater o segundo pontapé de penalti que falhou, a Taremi teve uma discussão com Sérgio Conceição. No final do jogo o treinador explicou o que se passou. Posso, no sentido de o Mehdi veio tirar uma dúvida, porque normalmente quem apresenta é o Dembélé e o Vítor Bruno nas bolas paradas, definidas por mim, ou seja, treinamos aquilo que eu defino, cantos defensivos, marcação mista, depois há uma apresentação que é feita aos jogadores, que é feita pelo Dembélé e o Vítor, e o Mehdi estava com uma dúvida quando foi a tirar o penalti, ele foi bater no penalti, foi bater o penalti. Eu, nesse momento, quando se tem uma dúvida, naquele momento, fico sempre muito desconfiado. Não pode. E, entretanto, como havia essa dúvida, eu disse: Fábio Vieira, vais bater o penalti. Mas depois o Fábio não se sentiu confiante, depois era pior a mim que o senhor mexer mais, não podia mexer mais. Entretanto, falhou e saiu para descansar. Concordas, José, com a forma como o Sérgio Conceição geriu esta questão? Achas que fez sentido que tivesse ficado um pouco incomodado quando percebeu que Taremi estava com algumas dúvidas e que depois voltasse a essa opção quando percebeu que Fábio Vieira não estava confiante? A verdade é que o Sérgio Conceição o Taremi já desconfiava que não ia bater o penalti. E o Sérgio Conceição ficou desconfiado
por ele não querer bater o... O Rodolfo Reis ontem disse aqui que tinha a informação de que a dúvida de Taremi tinha a ver com o facto de ter ido perguntar a um dos treinadores das bolas paradas, o Sérgio Conceição estava a falar sobre isso, sobre Vítor Bruno e Dembélé, foi perguntar para que lado é que devia bater o pontapé de penalti. E o facto de ter feito essa pergunta para Sérgio Conceição já foi motivo de desconfiança e foi por isso que ficou ali mais irritado. Eu acho que foi um preciosismo de Taremi sem necessidade, perdão, sem necessidade absolutamente nenhuma, porque eu acho, e daquilo que falo com pontas de lança, até muitas vezes falando com o teu pai, é na altura de bater a grande penalidade que muitas vezes o avançado decide até em função de se o guarda-redes se mexe, não mexe, está indicador que vai para o lado esquerdo ou vai para o lado direito. E, portanto, pareceu-me um subterfúgio da parte de Taremi a confirmar-se isso que Rodolfo Reis disse, para ele não querer bater a grande penalidade, do estilo sacudir um pouco a pressão, perguntando para que lado é que eu bato, e os técnicos devem lhe ter dito: bate para o lado que tu achas melhor. E, portanto, depois, o que a mim me surpreende não é tanto o Taremi ter batido o pontapé de penalti e não ter concretizado a situação, surpreende-me um pouco mais o Fábio Vieira não ter querido bater a grande penalidade, não estar confiante. Ele normalmente também bate livres e até bate castigos. Está a viver uma boa fase. Exato, também, não é? E isso surpreende mais isso do que o Taremi depois ter falhado a grande penalidade. É evidente que o Sérgio Conceição fez bem. Então é melhor voltar à primeira forma do que estar aqui à procura de alguém para bater. Imagina que depois... Em vez de ir a uma terceira opção... Sim, e vir a uma terceira opção e dizer que também ao Ministério eu não estou confortável. E, portanto, acho que... E também devo confessar que, tendo em conta a forma como o jogo se estava a desenrolar, tendo em conta o facto de o Futebol Clube do Porto ter ganho vantagem com a grande penalidade apontada por Taremi, havendo uma situação semelhante àquela que criou condições para que o Futebol Clube do Porto tivesse ganho vantagem no marcador, a minha leitura pareceu-me normal fosse o Taremi a tentar bater a grande penalidade. E bateu muitíssimo bem o primeiro pontapé de penalti. Sim, o primeiro penalti não deu hipótese absolutamente nenhuma. Aliás, ter marcado mais ou menos do mesmo estilo, teria feito gol. A bola entrou por alto, quase no ângulo da baliza de Bruno Varela. O segundo penalti quis marcar, bater de forma diferente, e o Varela, com a sua experiência e com a sua capacidade, eu não sei se bem me lembro do lance, quando o Taremi estava a agarrar na bola para bater o penalti, o Varela foi lá ao pé dele e deu-lhe uma palmada amigável, no sentido, se calhar, de o tentar desestabilizar ou desequilibrar no plano psicológico. Não, a verdade é que Varela fez o seu trabalho, Taremi não bateu muito bem o castigo máximo, como aconteceu naquele que deu vantagem ao Futebol Clube do Porto. Não deixa de me surpreender, ele não está confiante, mas pronto. Acho que o Sérgio Conceição encontrou no meio de toda esta situação a melhor solução, porque estar a pedir a outro futebolista para ir bater, se o Futebol Clube do Porto tem ali uma hierarquia. Foi também o protagonista Taremi dos lances mais polémicos de arbitragem. O Benfica reagiu às arbitragens desta jornada, não falou diretamente sobre Porto ou sobre Sporting, mas volta a atacar a arbitragem. O Benfica, no final da publicação digital diária, o Benfica fala em mais uma jornada em que os mesmos de sempre beneficiaram de decisões discutíveis de arbitragem. O Clube da Luz destaca ainda um artigo que foi publicado no jornal do Benfica, em que é feita uma comparação entre os cartões amarelos mostrados nos jogos dos três grandes. São contas que procuram demonstrar que o Benfica tem sido prejudicado pelas arbitragens. Nesse seguimento, o Benfica diz hoje que é impressionante como esse artigo, publicado na semana passada, ficou desatualizado tão depressa. Achas que o Benfica tem razão quando tenta demonstrar que tem sido prejudicado neste campeonato e que, por outro lado, os rivais têm sido sistematicamente beneficiados? Já o disse que esta época o Benfica tem baixas razões de queixa de as arbitragens. Se vou comparar a amostragem do cartão amarelo a todos os jogos dos outros grandes, também não tenho esse cadastro em meu poder que me permita dizer que sim, que o Benfica está 100% de razão. Aquilo que em relação a este fim de semana eu acho que aconteceu, para além do penalti, que depois acabou por não ser convertido e ficou o resultado só 1-0. Eu mantenho a minha opinião, é a minha, de que o primeiro castigo máximo em Guimarães foi bem assinalado. Houve duas situações, por exemplo, no jogo em Tondela, que eu acho que podiam ter tido outro desfecho. Uma, aquela situação protagonizada por Adan, sobre o jogador do
do Tondela, que eu não sei... Tem que ver cartão amarelo, fora da área. Sim, pois, aí é que está. Não sei se não teria podido merecer, se calhar, outro tipo de... Posso estar a exagerar, mas da minha observação pareceu-me que se Adam tivesse sido expulso, que não seria nada de extraordinário. E depois, essas leituras já eu fiz, e não estou dividido em relação a isso. Acho que é um lance polémico, até vamos analisá-lo hoje no VAR em risco, no pé em risco, porque é um lance que levanta algumas dúvidas. Certamente vão ter a sua opinião, eu já estou aqui a emitir a minha. E depois, em relação à grande penalidade que deu o terceiro gol ao Sporting, tenho muitas dúvidas que houvesse motivo para tal. Pareceu-me que o cruzamento de Sarabia foi feito muito à queima-roupa em cima de João Pedro e que, portanto, não havia motivo, do meu ponto de vista, para a marcação do castigo máximo. Portanto, são 2 lances, mais 2, que somados a muitos outros em todos os jogos do campeonato, levam a que o Benfica neste momento se sinta com alguma razão. E eu não me esqueço do recente jogo aqui com o Vizela, em que houve uma grande penalidade a favor do Benfica que não foi assinalada e que toda a gente está de acordo, porque o VAR não viu ou não quis ver. E, portanto, aquela que devia ser uma ferramenta que eu considero que é valiosa para a discussão e para o desmistificar de algumas situações que nós vemos no futebol em Portugal e que o VAR tantas vezes funciona, porque é que numas situações não funciona como devia funcionar. E depois este fediver sistemático na Liga Portuguesa, em quando está o Benfica por cima, veio o Sporting e o Futebol Clube do Porto a manifestar desagrado. Quando é o contrário também é a mesma situação, não contribui para que a nossa Liga, para que a Liga Portuguesa possa ter aquela tranquilidade e chegar àquele patamar que o Dr. Pedro Proença tanto defende. Portanto, acho que há situações que mereciam realmente outro tipo de análise, uma análise mais profunda, mas que também tem a ver com uma opinião minha, que é se alguns dos árbitros que hoje estão no VAR não eram bons árbitros, porque carga d'água é que vão mudar a sua forma de estar só porque estão numa função diferente. Desta vez é o Benfica a queixar-se. Daqui a pouco vamos voltar a falar sobre o Benfica. Para já, novidades em relação a Slimani. Foi apanhado pelo sistema de GPS que os jogadores utilizam durante os treinos e jogos. A CMTV sabe que os números do desempenho diário do avançado contribuíram para a decisão de Ruben Amorim de afastá-lo do jogo com o Tondela. Ontem, Slimani já foi reintegrado, mas sem lugar garantido na convocatória para o derby. A análise dos dados do GPS vai voltar a ser decisiva para as escolhas de Ruben Amorim. A CMTV sabe que Slimani reconheceu que errou. Por outro lado, o técnico do Sporting reconhece também a importância do avançado para a reta final desta época. Vemos até as imagens do dia da reintegração, com muitos sorrisos, quer de Slimani, quer de Ruben Amorim. Achas que Ruben Amorim soube tratar bem este caso desde o início? Acho que sim. Ruben Amorim no passado, com outros futebolistas, eu lembro-me sempre de 2 casos concretos no Sporting, a Cunha e Ristovski, para ir mais longe, com quem Ruben Amorim tinha desencontros no plano profissional, acho que era só apenas isso, não tinha nada a ver com questões do plano pessoal. O treinador, quando gera um grupo com 25, 26 elementos, tem de ser superior a se gosta mais daquele senhor que tem olhos azuis ou daquele que tem o cabelo louro, tem que colocar sempre em campo aquelas que são as melhores unidades. Geriu essas 2 situações a que eu me refiro da forma como que entendeu serem as melhores para o Sporting. Relativamente a Slimani, eu não deixei de ficar surpreendido com o facto do jogador argelino ter sido afastado da convocatória. Surpreendido porque olho para Slimani como um futebolista dedicado, que participa, que se esforça, que gosta do Sporting, que vê bem em voltar ao futebol português e a um clube que gosta dele e de quem ele gosta, e portanto não deixei de ficar surpreendido com o facto de ele ter sido afastado. Agora, se a confirmação em absoluto é o GPS vai contra Slimani, eu acho que Ruben Amorim, como muito bem explicou e não mandou dizer nada por ninguém, essa é a grande vantagem do treinador do Sporting, é que na comunicação é imbatível, explicam logo, sem dar espaço a mais especulação, porque é que Slimani não tinha sido convocado, não está a cumprir. E eu nem nós fazíamos ideia nessa altura que o GPS é que tinha sido o grande inimigo de Slimani, mas há esses dados estatísticos que hoje em dia os jogadores são monitorizados até ao mais pequeno pormenor. A dizer que no jogo de Tondela o Sporting conseguiu
porque o Ruben Amorim está a contar com Paulinho para o jogo com o Benfica, não quis arriscar a possibilidade do avançado sofrer um cartão de amarelo, conseguiu montar um esquema atacante diferente daquele que era habitual, porque eu estou convencido que se Slimani, e agora entra mas se tivesse portado bem durante a semana de trabalho, teria sido titular então dela. Agora, olhando para o quadro das disponibilidades do Sporting e para aquilo que Slimani pode trazer ao jogo diferente de Paulinho, é evidente que é um jogador que faz falta. Mas agora não parte, mesmo sendo reintegrado no dia 1 de preparação para o derby, não parte agora atrás na luta pela titularidade? Parte, achas que está... Claramente. Não, vamos ser pragmáticos. O Sporting procurou em 2 ou 3 jogos compatibilizar Paulinho e Slimani, e as coisas não correram muito bem, do meu ponto de vista. No último jogo em Alvalade, que foi com o Passos de Ferreira, o comando do ataque foi entregue a Paulinho. Slimani tinha vindo do jogo de apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo e, segundo informações que foram passadas, vinha muitíssimo o próprio abatido. Treinador, o próprio Ruben Amorim. No plano psicológico. E, obviamente, a leitura que se pode fazer mas não teria sido melhor para ver a reação dele ao jogo, ele ser titular? Ruben Amorim foi por outro caminho e por um que lhe tem dado também bons resultados, ainda antes de Slimani chegar a Portugal ou regressar ao Sporting, que é com Paulinho titular. E, portanto, o Slimani, face a esse estado anímico mais em baixo, não podia estar à espera de ser titular com o Passos de Ferreira. Se isso lhe bateu muito forte ou não, a verdade é que o seu rendimento no treino não foi aquilo que se esperava. Segundo o GPS e segundo a interpretação do treinador. A minha leitura é que, independentemente dessa situação, eu acho que face à forma de jogar do Sporting, que não joga em 4-4-2, joga num 3-4-3 e para isso teve que deslocar Paulinho para o lado esquerdo do ataque, eu considero que o Slimani, até prova em contrário, não está em vantagem. E não foi este episódio acho que não vai ter marca absolutamente nenhum, até porque Ruben Amorim tem uma forma muito particular e muito pragmática de olhar para estas soluções. O jogador foi integrado, pelos vistos já estavam os dois a sorrir, as coisas estão ultrapassadas, Slimani tem que batalhar pela sua titularidade e, portanto, mesmo que não tivesse acontecido, esta é a minha visão, não quer dizer que eu concordo com ela, mas o treinador é Ruben Amorim, o Slimani parte sempre atrás de Paulinho. Então, a opção mais provável para o derby do próximo domingo é Slimani começar o jogo no banco? Para mim, o ataque do Sporting frente ao Benfica vai ser Sarabia, Paulinho, Pote e o Slimani começar no banco, mas lá está o Slimani, pela sua forma de jogar, pelas as suas características serem diferentes de Paulinho, numa situação em que o Sporting possa estar a ser incomodado pelo Benfica em termos de resultado, ou o Ruben Amorim querer dar uma maior envergadura ao ataque, Slimani traz coisas ao jogo do Sporting diferentes de Paulinho e acredito que possa vir a ser utilizado. Agora, estamos a falar a uma semana de distância, o jogo é só no próximo domingo, a minha leitura é que o Slimani a ser convocado, e eu acredito que sim, que vai começar no banco. O próximo adversário do Sporting é o Benfica, é sobre o Benfica que vamos agora falar e com um exclusivo da CMTV que tem a ver com o comando técnico do Benfica. A CMTV sabe que há uma vaga de fundo no Benfica para o regresso de Bruno Lage. Rui Costa já tem tudo acertado com Roger Schmidt e só falta mesmo a assinatura do contrato. Ainda assim, a CMTV sabe que há elementos na estrutura que mantêm a esperança de contar com Bruno. Bruno Lage na próxima época. Um desejo que é também demonstrado por muitos adeptos do Benfica nas redes sociais. Esses adeptos esperam que o presidente mude de ideias e avance para a contratação do treinador do Wolverhampton. Apesar de ter sido despedido em junho de 2020, Bruno Lage mantém crédito pela forma como conduziu o Benfica ao título em 2018-2019 e também pelo trajeto que está a fazer agora no campeonato inglês. Acha, José, que Rui Costa Já percebi, pelas informações que vou colhendo e por aquilo que vou lendo, que Rui Costa quer quebrar este ciclo de muitas épocas com treinadores portugueses. Acha que é a altura de fazer uma ruptura, de trazer alguém que conhece o Benfica
mas que não conhece ainda o interior do Benfica e que isso pode trazer vantagem para implementar outro tipo de regras, outro tipo de estratégia e outras escolhas. Depois, porque o presidente do Benfica entende que esta também é a melhor fase para haver uma ruptura depois de 2 anos em que o Benfica não conquistou nenhum título. Devo confessar, e com todo o respeito, atenção, não há aqui nada de menosprezo em relação ao Bruno Lage. Rui Costa, se calhar, entende que não há, neste momento, mas se calhar não quer que seja um grande nome no treino em Portugal para poder ingressar no Benfica. Já li que foi sugestionado ao presidente do Benfica, numa primeira fase, Abel Ferreira, depois Marco Silva, falou-se também em alguns círculos de Leonardo Jardim, também estou a falar só dos portugueses. Sim, dos portugueses. Estou a falar dos portugueses, que podiam e têm perfil e capacidade para treinar o Benfica, uma vez que os outros 2 grandes treinadores da atualidade do futebol português, um está no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, o outro é Alvalade, Rubén Amorim, e Jorge Jesus não pode entrar nesta equação. E nesse sentido, parece-me que Rui Costa quer romper com o passado recente e avançar com outra ideia que pode resultar ou não. Isso, eu hoje li uma crónica com o nível que lhe é habitual de Alexandre Paz, em que diz que os treinadores não são como os melões. É verdade, é verdade. Os treinadores não são os melões, só sabemos o que é que está lá dentro, depois de abertos. Os treinadores não. Mas o Rui Costa entende que esta é a altura de o Benfica fazer aqui uma ruptura com algumas questões e algumas situações que eu também acho que estão institucionalizadas no Benfica e que precisam de levar um abanão. Depois, em relação a Bruno Lage, percebo que haja muita gente. As pessoas são sempre saudosas, ficam sempre saudosas de quem consegue resultados. E Bruno Lage conseguiu no Benfica aquilo que muita gente não admitia. Basta recordar, quando Bruno Lage tomou conta da equipa do Benfica, o Benfica estava a 7 pontos do Futebol Clube do Porto e acabou por ser campeão. Mas depois também se coloca aquilo... Foi do céu à terra, Bruno Lage. Claro, deu a volta por completo, aproveitou melhor... De uma época para a outra, passou de ser um herói para exatamente, ser o futebol é muito efêmero, até porque o facto eu devo confessar, um jogador não faz uma equipa, mas o facto de ter saído João Félix da equipa encarnada trouxe ali algumas dificuldades de construção de uma nova forma de o Benfica jogar e já nessa altura, naquela época, foi muito complicado para Bruno Lage. Mas dizer que Bruno Lage tem um capital de credibilidade muito grande dentro do clube, que acredito, parece-me que sim, que Bruno Lage um dia possa voltar a ser treinador do Benfica. Mas achas que agora, neste momento, Bruno Lage aceitaria voltar ao Benfica quando está na Inglaterra? Bruno Lage está a fazer um campeonato espantoso no Wolverhampton. Acho que, olhando para o quadro de equipas que participam na Premier League, Manchester, os 2, Liverpool, o Tottenham, o Arsenal, são equipas de um grande poderio e de uma grande capacidade de construção e de contratação de grandes futebolistas. Bruno Lage é evidente que também, por mérito dele, tem capitalizado muito bem aquela espinha dorsal da equipa formada por portugueses e tem dado ao golo um futebolista que marcou uma época em Portugal, que é Raul Jiménez. Mas a equipa joga um futebol muito atrativo, de muita marca portuguesa, Trincão, João Moutinho, Rubén Neves por aí, mas já lhe falta ali alguma explosividade no ataque que lhe dava a Adama Traoré. E ao ter saído, perdeu ali uma referência. São atacante. Independentemente disso, a época do Wolverhampton é excepcional e eu acredito que a ideia de Bruno Lage pode ser esta: criar condições para um crescimento mais efetivo do Wolverhampton que possibilite aos Lobos chegarem a uma competição europeia e, por que não, de grande parte dos treinadores que por aí andam e que o seu tempo de voltar ao Benfica acho que está escrito no horizonte, mas não para já.
Neste momento, o cenário mais provável é mesmo o de que seja Roger Schmidt assumir o comando técnico do Benfica já na próxima época. No Sporting há um jogador em destaque, Mateus Reis, foi eleito o melhor defesa da Liga pelo segundo mês consecutivo. O jogador do Sporting repete em março a distinção que já tinha conseguido no mês de fevereiro. Os dois centrais do Porto, Mbemba e Pep, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O Sporting sofreu apenas um golo em março. Mateus Reis foi totalista nas 3 vitórias da equipa de Ruben Amorim nesse período, frente ao Aroca, Moreirense e Vitória de Guimarães. O defesa é baixa para o derby de domingo, frente ao Benfica. Está castigado por acumulação de amarelos. Vai fazer falta no Sporting no derby, Mateus Reis? Muita falta. Eu nunca pensei dizer isto, mas são situações que acontecem no mundo do futebol. Eu já tenho referido frequentemente. Não aqui, mas vou dizê-lo pela primeira vez. Vou dar um exemplo, que é Diogo Jota. Eu nunca pensei que o Diogo Jota chegasse ao patamar em que está, titular indiscutível do Liverpool, e que teve um crescimento extraordinário. Fez-lhe bem ter passado primeiro pelo Wolverhampton para depois dar o salto. Adaptou-se extraordinariamente bem ao Liverpool, à forma de jogar de Klopp, e hoje é peça fundamental na seleção de Portugal. Digo o mesmo de Mateus Reis. Mateus Reis, quando chegou ao Sporting, aliás, a própria nação sportinguista olhava para ele como um patinho feio, e ele foi fazendo o seu caminho, foi-se desviando das pedras que lhe foram colocando na frente. A concorrência era grande, porque tinha Fedal à sua frente e muitas vezes para jogar mais, se me permite a expressão, mais aberto na esquerda da equipa, havia Ruben Vinagre como há, havia Nuno Santos como há, e ele conseguiu ganhar ali o seu espaço. Hoje é um jogador de grande importância na equipa, particularmente como central pelo lado esquerdo, não tanto como ala. Acho que rende mais como central. Está perfeitamente adaptado à forma de jogar de Gonçalo Inácio e de Coates, e obviamente o Sporting vai ter ali, diria, um pequenino problema neste jogo com o Benfica no próximo domingo. Aliás, acho que o facto de Mateus Reis ter apanhado o cartão amarelo, que do meu ponto de vista foi bem mostrado, tem muito a ver com o facto de ele ter jogado numa posição de ele, apesar de ser esquerdino, só tinha maior rentabilidade a jogar do lado direito. Eu acho que neste jogo então dela respondeu em pleno no sentido paralelo àquele que faz quando joga no lado direito. E portanto o facto de Mateus Reis ter que se integrar mais nas manobras ofensivas, ele teve, não há outra forma de dizer, ele foi imprevidente, e o cartão amarelo foi bem mostrado, por muito que isso tenha custado a Ruben Amorim, que na linha lateral manifestou algum desconforto pela situação. Mas não contestou a decisão na sala de imprensa. Disse que ficou irritado precisamente por saber que ia ficar sem jogador, não é? Não, e porque também deve ter feito a leitura. Que o cartão foi desnecessário. Foi desnecessário, porque o Mateus Reis fez uma abordagem, do meu ponto de vista, errada, mas dizer isto assim desta forma também é fácil para quem não está lá dentro e quem não é futebolista profissional. Mas isto em nada invalida aquilo que eu já disse aqui de Mateus Reis. É a grande revelação desta época do Sporting, integrou-se perfeitamente, e quem achava... Eu nunca pensei que ele chegasse a este patamar, assumo, tenho o direito de pensar assim enquanto jornalista, devo reconhecer que hoje é um elemento fundamental nas escolhas de Ruben Amorim. Já vamos voltar ao campeonato português, mas para já um episódio negativo no futebol inglês a envolver Cristiano Ronaldo. A mãe do adepto que foi agredido por Cristiano Ronaldo não aceita o pedido de desculpas. O internacional português escreveu nas redes sociais, depois daquilo que aconteceu, convidou ainda o jovem adepto a assistir a um jogo em Old Trafford, estádio do Manchester United. A mãe do jovem adepto rejeita o pedido de desculpas e diz que não querem, nem ela, nem o filho, ver mais Cristiano Ronaldo. O capitão português, capitão do United, vai ser ouvido pela polícia na sequência do incidente em que partiu o telemóvel a um jovem adepto. À imprensa britânica, a mãe do adepto revelou também que o filho é autista e fala numa agressão de Cristiano Ronaldo. Este é um caso que pode, inclusivamente, tornar-se num caso de polícia se esta mãe a decidir apresentar uma queixa contra Cristiano Ronaldo. O que é que deve Cristiano Ronaldo fazer neste momento, porque este pedido de desculpas é manifestamente insuficiente? Até a mãe do adepto acha que não é suficiente para apagar aquilo que aconteceu. Bom, primeira questão, o Ronaldo de certeza absolutamente nenhuma. Eu critico a atitude, mas quer dizer em primeiro plano esta questão. O Ronaldo não fazia absolutamente nenhuma, que o jovem a quem deu uma palmada na mão, que era autista. Portanto, isso não serve de argumento do meu ponto de vista. Lamento que assim seja, mas não serve de argumento. Depois, eu acho que
que o Cristiano Ronaldo fez muito mal ir para o Man United. Porque tem tido algumas atitudes que não, mesmo no plano desportivo, que não vêm ao encontro da extraordinária carreira que o Ronaldo tem. Ronaldo devia ser mais... E vou dar um exemplo, que foi no dia em que o Ronaldo foi capitão do Man United, num jogo em que a equipa perdeu em casa, e enquanto todos os seus companheiros foram agradecer aos adeptos os incentivos que estavam a acontecer, o Ronaldo, na sua condição de capitão, recolheu logo de imediato, o jogo terminou, aos balneários. Não lhe ficou bem. E, portanto, esta situação, desta reação, em função de um jogo que não lhe correu bem, em que o Ronaldo mostrou depois que tinha a perna esquerda bastante marcada por algumas entradas dos adversários, não pode ter, do meu ponto de vista, até porque não era nada de extraordinário, qual é o problema daquela gente toda que está ali na zona fronteira ao túnel, estar a tirar fotos, só pelo facto de estar ali um jovem que não interessa, neste caso, volto a repetir, ninguém sabia se era autista ou não, dar uma palmada na mão do jovem, que presumo que foi isso que aconteceu, e depois ter estragado o telemóvel. Percebo a indignação da mãe do jovem adepto do Everton, porque percebo também, e porque depois há aqui, misturam-se-me aqui dois sentimentos. O Ronaldo é uma pessoa que, no plano individual, enquanto cidadão, é uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de crianças, que tem tantos filhos e vai voltar a ser pai. Teve uma desculpa para mim um pouco esfarrapada. Esta desculpa para mim também não colhe. De pedir desculpa desta forma, não. Acho que o Ronaldo, em função daquilo que representa para milhões de jovens, daquilo que representa enquanto futebolista profissional e daquilo que é enquanto cidadão, devia ter tido um outro tipo de atitude. Devia ele próprio, do meu ponto de vista, criar condições para vis-à-vis pedir desculpa à mãe e ao jovem que foi alvo deste seu destempero, porque eu percebo, mas não aceito. Porque não foi nada. O Ronaldo não estava a ser invectivado, não estava a ser insultado, ninguém lhe quis bater com um pau. Pelo contrário, era um fã do jogador. Ninguém lhe quis bater com um pau, ninguém o tentou agredir e, portanto, esta desculpa, Ronaldo tem este hábito, e quem trata das suas coisas tem muito por hábito entender que através das redes sociais se resolve tudo. Acho que não, e percebo que se ele próprio, Cristiano Ronaldo, agora vai ter que ir à polícia, que é uma situação extraordinariamente aborrecida, nem sei o que é que a polícia em Inglaterra vai decidir, se vai decidir uma indemnização, se vai obrigar Ronaldo a cumprir trabalho comunitário. Eu não faço a mínima ideia de qual vai ser a decisão. Acho que podia já ter dado um passo maior do que aquele que deu. Pedir desculpa nas redes sociais, mas paralelamente criar condições para eventualmente regressar a Liverpool, ou pedir à mãe e ao jovem para irem a Manchester com ele a custear tudo, para de viva voz lhe pedir desculpa. Acho que foi uma atitude que nem casa com aquilo que é Ronaldo extra-futebol. Não contactou diretamente esta mãe, este jovem adepto do Cristiano Ronaldo, reagiu apenas nas redes sociais. Como prometido, vamos voltar também ao futebol português, agora com João Mário, que está à espera que Roger Schmidt seja anunciado como novo treinador do Benfica. O internacional português recebeu informações positivas do técnico alemão e está determinado a continuar na luz para conquistar títulos. João Mário foi titular no último jogo frente ao Belenenses SAD, algo que não acontecia há mais de 2 meses. O Benfica venceu por 3-1 e João Mário jogou os 90 minutos. O médio ficou satisfeito com a exibição que fez, sente que aproveitou bem a oportunidade. O internacional português tem estado afastado das escolhas de Nelson Veríssimo e acredita que pode ganhar uma nova vida com Roger Schmidt. É uma ambição legítima da parte de João Mário? Faz sentido este raciocínio do jogador que vê que está prestes a chegar um próximo treinador e que por isso há uma nova oportunidade? O João Mário fez, frente ao Belenenses, uma bela exibição. É verdade que as marcações não foram tão apertadas como normalmente são a um pensador de jogo como João Mário, um verdadeiro maestro do futebol. Eu continuo a ter, por João Mário, grande apreço futebolístico, porque realmente, já o disse aqui nestes poucos dias que tenho de regresso à CMTV, que me surpreende o facto de João Mário não ter a sua posição de titular na equipa da Luz assegurada a ele, que no início da época era um jogador fundamental para Jorge Jesus e que o Benfica, em termos da sua capacidade ofensiva e de construção, foi formado à volta dele. São opções de Nelson Veríssimo, também não as discuto. Entender este jogo como uma oportunidade para João Mário mostrar aquilo que sabe.
acho que não colhe da minha parte essa aceitação, porque João Mário normalmente joga sempre assim. E, portanto... Aquilo que neste momento João Mário sente é que aproveitou a oportunidade desta vez, sim, já não acontecia há muito tempo jogar os 90 minutos, e por outro lado sente que está à espreita uma nova oportunidade porque vai chegar um novo treinador, não é? Mariana, eu percebo, e sente que precisa de lutar pelo lugar. Claro, eu percebo. E precisa neste momento, ou não, João Mário, de lutar por um lugar no plantel? Pois, visto a situação do lado de João Mário, percebo que sim. Ele foi afastado da equipa, esteve 11 jogos sem ser titular, que é uma situação que é recorde na sua carreira. O anterior número era 10 jogos no Inter. Portanto, eu percebo que o João Mário esteja a fazer essa leitura. Do meu ponto de vista, acho que não tinha necessidade. E percebo também, agora quando se diz que agarrou esta oportunidade, eu vou ficar surpreendido, devo confessar, se não vi João Mário na equipa titular quarta-feira em Anfield. Devo confessar. Se calhar estou aqui enganado. E João Mário se calhar não vai jogar. Mas eu acho que o Benfica faz mal em não apostar em João Mário. Não tanto pelo que jogou neste jogo frente ao Belenenses, sabe? Mas por aquilo que João Mário normalmente joga. O Benfica precisa de um futebolista com aquela qualidade de jogo. Mas essa é a minha opinião. Eu não quero estar a imiscuir no trabalho de Nelson Veríssimo nem influenciar rigorosamente nada. Perante o cenário que João Mário vive nesta altura, é evidente que quanto mais vezes ele jogar e quanto melhores exibições ele produzir, é uma forma de Roger Schmidt estar atento. Eu não me passa pela cabeça por duas situações perfeitamente distintas. Primeiro, porque João Mário tem contrato assinado com o Benfica por mais 3 ou 4 épocas e não está disponível para sair do Benfica, e percebo porquê, não há motivo absolutamente nenhum. O João Mário não se incompatibilizou aparentemente com ninguém que lhe crie condições para ter que deixar o Benfica. Depois, partindo do princípio que o Roger Schmidt gosta de futebolistas que sabem jogar futebol, João Mário está nessa linha dentro do quadro de disponibilidades que o Benfica tem na altura. Neste momento não está a ser a primeira opção de Nelson Veríssimo, João Mário. Vamos agora também voltar ao Sporting, que está a tentar convencer Jeremiah Saint-Justa a assinar. De acordo com o Jornal Record, o irmão e empresário do central holandês já estiveram em Lisboa durante o mês de novembro, o que mostra que o clube de Alvalade já trabalha nesta contratação há alguns meses. O Sporting vai tentar acelerar as negociações já durante esta semana. O jogador de 25 anos também tem interessados em Espanha e Inglaterra, por isso os responsáveis do Sporting querem antecipar-se. O Mainz pede 10 milhões de euros pelo defesa holandês. Já é um valor considerável. Achas que faz sentido o Sporting fazer este tipo de investimento para esta posição de central? O Sporting tem necessidade de reformular ou reforçar o seu setor defensivo. A minha convicção é que Fedal não vai continuar em Alvalade. Com todo o respeito, fico com a convicção que dificilmente Eduardo Quaresma poderá regressar e integrar as escolhas de... Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas não me parece crível, porque senão poder ter continuado em Alvalade este ano. Neto, que voltou a atuar agora e muito bem no jogo em Tondela, já não vai para jovem. Há Coates, há Mateus Reis e, portanto, o Sporting, há o jovem Marçá, há Gonçalo Inácio, que em função daquilo que tem produzido, deve ter certamente alguns clubes estrangeiros a olhar para ele, e se aparecer uma boa proposta, por muito que isso custe ao Sporting, se calhar valerá a pena equacioná-la. E, portanto, há Marçá, que ainda está em fase de crescimento para poder chegar à equipa principal, e é fundamental que o Sporting entenda. Segundo a informação que tem sido veiculada, é que o Sporting quer um futebolista para a defesa central que jogue pelo lado direito, uma vez que a aposta parece ser, no futuro imediato ou próximo, Gonçalo Inácio, como jogou agora em Tondela. Nesse sentido, precisa de encontrar alguém, e eu disse-o aqui na semana passada, que para contratar um defesa central de topo é preciso dinheiro. E 10 milhões de euros, tendo em conta aquilo que se paga por alguns outros futebolistas por essa Europa fora, é uma verba considerável para o futebol português, mas não é nada de extraordinário para o futebol internacional. Acredito, eu devo confessar que sei muito pouco deste futebolista do Jeremiah Saint-Justa, conheço muito pouco, só sei aquilo que vou lendo no Record, que é um futebolista que joga bem em 3-4-3, o Sporting com o Ruben Amorim vai manter esse perfil, tem concorrência, vai depender muito
da forma como o jovem futebolista seja cativado, mas há uma coisa que joga a favor do Sporting e que pode contribuir para que o jovem futebolista, este jovem, que já não é assim tão jovem, tem 25 anos, mas ainda é um jovem futebolista, possa ingressar no Sporting. É que tudo indica que os Leões vão jogar na Liga dos Campeões na próxima época, e isso para um futebolista que pensa em voos mais altos e em jogar em patamares competitivos de exceção e de eleição, a Liga dos Campeões é o melhor que lhe pode acontecer. Vamos voltar também ao jogo em Tondela, mas agora com uma polémica sobre Tiago Dantas, o jogador emprestado pelo Benfica ao Tondela, que fez um gesto que se tornou viral nas redes sociais. Aos 71 minutos, durante os festejos do golo do Tondela frente ao Sporting, Tiago Dantas virou-se para a zona onde estavam os adeptos, fez este gesto obsceno. Deve ser castigado por isso, é? Claro, então o Nuno Santos foi castigado por uma situação que dizem que nem foi tão parecida com esta, mas vou admitir que sim. No jogo de Vizela, ninguém lhe tira um joguinho de castigo. Isso parece-me inevitável. Este descontrolo, por Tiago Dantas tem o perfil de ser um jovem futebolista, para além da qualidade que tem, ser um futebolista tranquilo e que reage bem a algumas situações. A verdade é que os adeptos do Sporting que estiveram em Tondela, cada vez que ele tocava na bola, o invetivavam, e depois há alturas em que ninguém aguenta, ninguém é de ferro, e a reação a seguir ao golo foi esta: não vai escapar com um castigo. Isso parece-me indiscutível, porque se escapar, lá virá o Sporting dizer, e com razão, e eu não acredito que isso vá acontecer, que há 2 pesos e 2 medidas no analisar de algumas questões relacionadas com a disciplina que visam os jogadores do Sporting. E achas que o Benfica também olha para esta atitude, tendo em conta que é um jogador que está emprestado? Seguramente o Benfica está atento. Tiago Dantas não está a ser também a primeira opção frente ao Tondela, vem uma pré-época. Este tipo de momentos também contam nessa avaliação? Isto é uma situação excepcional, eu considero que é uma situação excepcional que aconteceu num determinado contexto de grande pressão sobre um miúdo de 21 anos e que, portanto, as coisas não vão ter assim esse peso tão grande. Até porque Tiago Dantas, com a experiência adquirida da sua passagem pelo Bayern de Munique, pode dar um contributo, pelo menos tenho a certeza que vai ser observado. É um futebolista de enormíssima qualidade, daqueles futebolistas portugueses pequeninos, mas que têm um domínio de bola e uma capacidade de construir extraordinária, muito parecida em algumas coisas com Bernardo Silva. Eu acredito que vai ter a sua oportunidade de, pelo menos na pré-época, poder participar nos trabalhos com Roger Schmidt. Este caso é um caso isolado, diria o outro, mas que não. É evidente que o Benfica certamente até já fez chegar alguma manifestação de desconforto por o que aconteceu, mas eu considero com toda a sinceridade e sem estar aqui a chover no molhado, que isto me pareceu um facto isolado, um caso isolado de alguém que nunca resistiu à pressão de estar sistematicamente a ser invectivado pelo rival com quem ele jogou no sábado passado. Vamos fechar esta edição do Mercado, mas vamos voltar também a conversar mais vezes ao longo desta semana. Hoje é segunda-feira e, por isso, mais logo há a edição do Pé em Riste. Contamos, como sempre, consigo também. Por agora, continuo desse lado, porque a seguir ao intervalo vai começar o Jornal às 7 com o Francisco Peninho. Boa tarde.